Olá! Através da cultura digital, vamos fazer aqui um plano de ação que envolve três partes. A primeira, a leitura a respeito das tecnologias de informática que levam à comunicação e informação de artigos novos, por exemplo, como a cultura digital. Esse plano de ação visualiza, nesse depoimento de vídeo, a ação pedagógica que podemos utilizar. No estudo da termologia dentro da física, uma das matérias que muitas vezes não traz uma atenção dos alunos, eu escolho um tema que é o alimento e o seu poder de calorias para uma vida saudável. Esse assunto vai trazer com que os alunos possam pesquisar através da internet artigos provenientes da quantidade de calor dos alimentos. Essa quantidade de calor dos alimentos contida nos alimentos vem expresso nos rótulos, que muitas vezes trazem para o aluno algumas informações, outras nem tanto. No entanto, essas três partes da ação pedagógica, com o uso das culturas digitais de comunicação e informação, por exemplo, o uso de computadores na sala de aula. A ideia aqui é fazer com que não seja utilizado nenhuma forma de papel. Todo o trabalho vai ser feito com o uso de celulares, computadores, tablets que possam pesquisar. Então o que nós vamos fazer por primeiro princípio é ação de pesquisa, um experimento do que ocorre com a maior parte dos alimentos. Esses alimentos vêm através de rótulos, como eu falei antes, das indústrias, colocando a quantidade de calor que expressa em calorias. O que os alunos vão fazer é pesquisar essa quantidade, analisando os alimentos. No modo geral, nós vamos trabalhar em cima dessa pesquisa no primeiro momento. Um segundo momento vai ser pelo qual o aluno vai analisar tudo o que ele colheu de informações, como eu falei antes, sem o uso de reescrevê-las, arquivando, debatendo. E em equipes de dupla, nós vamos começar a formar uma situação diferente. A ideia é, conhecendo, pesquisando através das tecnologias, fazer o uso de uma propaganda, mas essa propaganda não para a venda do produto, mas sim para uma informação sobre a quantidade de calor que os alimentos indicam no seu rótulo. Assim, o aluno vai destacar, conhecer, aprimorar com o uso de tecnologias uma maneira diferente dentro do ensino da física de relacionar a termodinâmica com a termologia, com o uso desse material, usando nesse espaço de tempo uma maneira diferente para aprender, para pesquisar e para interagir. Segundo algumas leituras feitas em artigos para esse desenvolvimento da cultura digital, vimos que é importante, nesse momento, o aluno ser protagonista de seu próprio conhecimento. Então a ideia é ele pesquisar, analisar e criar. A ideia que eu trago aqui para a criação dessa parte dentro das calorias, dentro da termologia, no estudo da física, é criar uma propaganda pela qual ele vai informar as pessoas sobre a quantidade de calor contendo em alguns alimentos, principalmente alimentos do seu dia a dia, usando da mídia vários atributos que possam contribuir. Acredito eu que nesse trabalho de pesquisa, de conhecimento, ele possa reconstruir de uma maneira mais significativa a sua ação. Nesta síntese desse plano de trabalho, eu quero deixar baseado que não de forma alguma será utilizado no papel, não vai transcrever para o papel, mas vai usar as partes do computador, vai projetar usando ele mesmo, a própria pessoa dele, ou animações que possam levar à formação dessa propaganda.
que vai identificar e vai esclarecer a quantidade de calorias que o alimento tem. Acredito eu que nesse trabalho possa ser uma situação nova e que para o futuro a tendência desse uso dos computadores em sala de aula possa aprimorar para um melhor crescimento e evolução dos tempos em que provavelmente o aluno irá para a sala de aula levando apenas o seu celular e toda a pesquisa e os aplicativos usando o próprio celular como fonte de pesquisa. Deixando claro que a escrita será importante, mas não basta apenas a pessoa a ler ou escrever, mas ela deverá interagir com equipamentos tecnológicos dessa geração que chega para nós hoje num momento totalmente diferente, que são praticamente nascidos na geração de tecnologias, principalmente digitais, na qual a pessoa poderá ser protagonista, como eu coloquei anteriormente, do conhecimento e reconstruindo ele para um melhor uso. Essa energia tirada dos alimentos através das calorias para uma vida saudável, uma vez que a minha preocupação e a pesquisa que temos feito é que a maior parte das pessoas se tornam obesas. Isso poderá resolver vários problemas no futuro. É o que nós teríamos para este momento. Ok?